Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Ouvintes cordiais, saudações. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, uma produção da Ibrahim Produções Limitada com o apoio da TV Surdo e do Instituto de Comunicação Social, ICS. Na vossa companhia, Abdurrahman Ibrahim, na edição e apresentação, e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Atenção, estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para a escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e subscrever ao nosso canal. Amigo ouvinte, nesta edição vamos falar sobre a línguas de sinais. O jornalista Rafael Bata conversou com o Albino, que é responsável de Remote Line. Remote Line é uma empresa voltada à interpretação de eventos para pessoas com deficiência auditiva. A vossa especial atenção à entrevista. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Inclusão. Hoje vamos falar de Língua de Sinais Moçambicanas, ou LSM. Estou com o professor Albino Dovane, ele que é o especialista em língua de sinais, ou seja, especialista em psicologia educacional, né? Também teve uma formação de língua de sinais americana num formato online e também teve a especialização de língua de sinais no Japão. Bom, é uma pessoa indicada mesmo para falarmos desta temática de língua de sinais moçambicanas. Seja bem-vindo, professor Albino Dovane. Obrigado. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Nós avançamos aqui, vamos abordar, não é, com mais profundidade a questão de língua de sinais em Moçambique. Bom, em que pé está o que podemos fazer um exame de língua de sinais em Moçambique? Em que pé está? A língua de sinais está num nível, diríamos assim, agradável do ponto de vista social, porque ninguém na sociedade, ninguém na comunidade proíbe o uso da língua de sinais. Então há liberdade para usar a língua de sinais, mas de forma estrutural a língua de sinais ela não está num estado saudável, porque as nossas instituições ainda precisam encarar a língua de sinais como uma língua necessária
para o funcionamento normal de uma sociedade. E isto ainda não está a acontecer. Bom, também falou-se há anos atrás que a língua de sinais era necessário ser a segunda língua oficial em Moçambique. Será que é fazível para a nossa realidade? Sim, qualquer sociedade pode implementar a inclusão através da língua de sinais. As pessoas surdas fazem parte de uma sociedade, no caso, nossa sociedade moçambicana, são pessoas que precisam da língua de sinais para se comunicar com a família, para estudar, para trabalhar e criar receita para o país. Então é possível fazer isso desde que haja uma estrutura que faça isso acontecer. Quando fala da estrutura que faça isso acontecer, não seria o Ministério da Educação? Não precisa ser o Ministério da Educação unicamente a fazer isso, porque se a responsabilidade ficar só para o Ministério da Educação, teremos problemas em outros setores. Mas diríamos, se calhar, que o Ministério da Educação é que estaria à frente desse processo, porque é o Ministério da Educação que vai preparar a nossa criança com deficiência auditiva a usar a língua de sinais. Depois, na escola, vai preparar os professores nos institutos de formação de professores para poderem lidar com esta criança. Mas também vai fazer com que haja escolas onde as crianças são formadas como nossos cidadãos. Ela vai normalizar o uso da língua de sinais. Automaticamente podemos ter um país onde a língua de sinais, o uso desta língua é normalizada. Como falou aqui que a língua de sinais, para além dos surdos poderem aprender, também devem se comunicar com as suas famílias. Então, não somente famílias, também seria muito importante que a língua de sinais que é ser conhecida por todas as pessoas, porque é transversal essa questão de língua de sinais. Falamos da comunicação, falamos da educação, como disse aqui também a questão do trabalho. Se todo mundo conhecesse língua de sinais, seria uma fase muito boa para Moçambique. Sim, realmente. E olhando para o que vem acontecendo nos últimos anos, prova-se que a língua de sinais ela é uma ferramenta poderosa para transformar uma sociedade em uma inclusiva. E a nossa sociedade não parece resistir muito a essas mudanças. O que nos falta é estruturar para que a nossa sociedade possa aceitar isto. E quando eu falo da sociedade, não estou a incluir o Estado neste momento. Estou a colocar as nossas comunidades, instituições não públicas que precisam das instituições públicas a liderar o processo. Toda vez que uma pessoa com deficiência auditiva tenta ter acesso a algum tipo de serviço numa instituição pública, há resistência. E quando a sociedade ouve falar sobre esse incidente, mostra-se indignada, o que significa que a sociedade entende que temos um problema aqui, mas do ponto de vista institucional não há uma preparação para formalizarmos a inclusão das pessoas com deficiência auditiva através da língua de sinais. Mas temos notado que, por exemplo, existem escolas de formação de professores, temos agora a Universidade do Modano também forma pessoas para a língua de sinais. Existem desafios quanto à questão de língua de sinais? Pode esclarecer com detalhes porque é que ainda há déficit de pessoas que não trabalham, não estudam, enquanto existem pessoas formadas nessa língua? Este é um problema complexo, temos que categorizar para podermos explicar bem. Primeiro é a própria gênese daquele curso. Aquele curso surgiu como forma
de promover a língua de sinais, mas nós sabemos que só pode existir um curso se esse curso responder a uma demanda do mercado. A pergunta é, o mercado, que pode ser instituições públicas, privadas e sociedade civil, este mercado precisa de intérpretes de língua de sinais, precisa de professores de língua de sinais? A resposta é sim. Agora, a outra questão é, reconhecem essa necessidade? Este é que é o problema. Então, aquele curso foi desenhado para responder à necessidade, mas não à procura. Então, temos um mercado que não tem vagas para estas pessoas porque não reconhece a necessidade desses profissionais. E vai notar que uma boa parte das pessoas que fazem o curso da língua de sinais, sobretudo ouvintes, eles não escolheram aquele curso. Foram repescados, né? Foram repescados. E eu queria aqui usar uma filosofia de vida dos japoneses, como nos últimos 10 anos tenho sido muito influenciado pela cultura japonesa. Os japoneses usam uma expressão chamada ikigai. Ikigai significa propósito de ser, a razão de ser. É aquilo que faz cada um de nós acordar todos os dias, levantar-se da cama, preparar-se e ir ao trabalho. E o Ocidente dividiu este conceito em 4 pilares. Aquilo que você ama fazer. E depois, aquilo que você é bom em fazer. E aquilo que o mundo precisa. E por fim, aquilo pelo qual você pode ser pago. Estes 4 pilares são muito importantes para qualquer candidato a um curso. Na orientação vocacional, não se pode negligenciar aquilo que a pessoa ama, porque isso é criar um cemitério para este estudante que vai fazer um curso que ele não queria fazer. Então, o que nós temos é pessoas que vão fazer um curso sem a vocação, mas também depois de ter aquele certificado, aquele diploma, o mercado não está também preparado para poder receber. Ele acha que ele não é necessário. E este profissional, este graduado, encara este curso de língua de sinais como apenas assistencialista, como um trabalho puramente social. E por causa disso, ele espera por uma organização sem fins lucrativos ou por um concurso público. Porque ele não tem a vocação naquilo, torna-se muito difícil poder avançar em outras formas alternativas. Essa questão que trouxemos aqui, que é uma história de vida, então, a Universidade Eduardo Mondlane trouxe aquele curso, mas não está a surtir efeito no país. Está a surtir efeito no país, mas a sua anterior pergunta era se haveria uma solução para com os graduados que não estão a ter colocação. O efeito que está a surtir é que nas instituições onde reconhece a necessidade do profissional formado em língua de sinais, estão a integrar estes profissionais. Isso é muito bom. O problema é quantas pessoas, qual é a percentagem das pessoas que são empregadas, né? Os graduados que saem da Universidade Eduardo Mondlane são empregadas. Este que é o problema. E este problema, na verdade, não é da Universidade Eduardo Mondlane. É o problema de um sistema como um todo. Nós diríamos que a Universidade Eduardo Mondlane colocou a carroça em frente ao burro, porque correr para formar, mas sem fazer um outro trabalho de base para as instituições que precisam empregar estes cidadãos, é uma falha de gestão. Então, temos muitos formandos, mas o mercado não consegue identificar áreas para empregar essas pessoas. Agora, há uma coisa que talvez precisa se entender em relação a esta questão. Quando uma pessoa é repescada para um outro curso
que não era da sua vocação. Esta é uma falha que poderia ser ultrapassada de outras formas. Em outras universidades, em outros países, eles usam aquilo de ano de preparação, foundation year, alguma coisa assim. Então, usa-se aquele ano para preparar o estudante que falhou na nota. Então, prepara-se exatamente naquela área onde ele não conseguiu. Se é matemática, então vai ser esse o foco. No ano seguinte, ele já está mais preparado do que os outros estudantes para poder fazer aquele curso. Essa é uma das alternativas. É por causa disso que ainda temos assim, desafios, a questão de línguas de sinais, tanto na educação, tanto em outros fóruns? Não é só por causa disso. Aqui eu só estava a falar exatamente desta questão da repescagem de candidatos que não têm vocação para a língua de sinais. Mas, felizmente, temos alguns que, apesar de não terem a mesma vocação, depois se adaptaram ao longo dos anos. Essa questão que levantou agora, ela pode ser olhada também como uma questão de como os próprios graduados devem gerir a sua própria carreira, como devem preparar o caminho para a sua carreira. Nós, em Moçambique, continuamos com a ideia de que o uso da língua de sinais, ele é uma atividade social, ele é de caridade. E muitos, quando levam os diplomas da língua de sinais e chegam nas empresas, o que eles tentam vender é a imagem assistencialista, de que me empreguem porque eu quero ajudar surdos. As empresas, elas quando criam negócios, elas querem lucro. Quando entra numa empresa e tenta vender a ideia de ajudar pessoas com deficiência, para eles isso é um gasto e não investimento. Então, a questão de posicionamento do graduado tem que também ser ajustada. Ao invés de dizer, quero ajudar pessoas surdas, seria treinar aquela instituição também para que conheça a língua de sinais de forma a receber pessoas surdas naquela instituição ou quando vai precisar de algum serviço daquela instituição. Essa pode ser uma das saídas, mas normalmente não funciona tão bem assim quando a ideia é treinar todo mundo a ser inclusivo, porque isso também é um gasto para eles. No momento em que diz que vou vos ensinar a língua de sinais, eles pensam nos gastos, porque você irá cobrar. A abordagem que deve funcionar, que na verdade tem que ser para todas as áreas da deficiência, é a mesma abordagem que eles usam, que é retorno financeiro, o retorno financeiro deste investimento. Uma empresa, ela precisa entender que empregar um intérprete é aumentar a sua receita, porque terá mais alcance de mais pessoas a consumir aquele serviço ou produto. Esta tem que ser a abordagem a ser usada. Bom, olhamos na questão, como eu disse, de padronização de línguas de sinais em Moçambique. Atualmente já não se fala um pouco, muito mais sobre esse aspecto. Onde está? Infelizmente, esse trabalho iniciou há alguns anos, mas depois parou. Pessoalmente, eu não faço parte dessa equipa, mas tenho algumas informações. Não é um trabalho que parou porque não há interesse, mas alega-se questões financeiras e outros falam de que não há muita unanimidade em relação a esta questão dos sinais, da padronização dos sinais e da própria gramática da língua de sinais. E este é outro problema que nós temos de trabalho de secretaria. Eu tenho o trabalho que eu fiz com um colega japonês da produção do livro Mãos Expressivas. E logo que ele saiu, o próprio Ministério permitiu que ele fosse usado, embora não oficial, fosse usado nos institutos de formação de professores. E ele está a criar efeito. O dicionário da língua de sinais que a Universidade Eduardo Mondlane produziu está no terreno. Estas duas ferramentas já seriam suficientes para nós padronizarmos a língua de sinais sem precisar de muitas reuniões informais e entrarmos no terreno e fazer esse trabalho. Bom, teve uma formação dos Estados Unidos no formato online
se calhar pode trazer um pouco a experiência dos Estados Unidos, que se calhar nós podemos usar aqui em Moçambique para procurarmos implementar o que os Estados Unidos faz para nós aqui em Moçambique em termos de língua de sinais. Na verdade, o livro Mãos Expressivas é consequência disso. É por isso que eu também, como eu disse, eu aprendi a língua de sinais americana, mas depois eu tive a oportunidade de uma especialização no Japão. E esta minha relação com o Japão, com a língua de sinais americana, ajudou-me a ter esta parceria com o professor Kodai Onishi, que aceitou trabalharmos juntos na produção do manual Mãos Expressivas. Esta experiência mostra que é possível nós adotarmos aquilo que os outros países fazem e podermos avançar. E como conhece a Remote Line, ela também usa esta abordagem internacional de que a deficiência ela não deve ser tratada como uma questão de caridade, mas como de direitos humanos e de produtividade para a nação. Então, a minha experiência acadêmica e profissional mostra que é possível melhorarmos nesta área da língua de sinais usando abordagens não assistencialistas. De que forma que podemos pegar esse livro e depois capitalizarmos e implementarmos aqui em Moçambique, né? E a Remote Line já está a implementar. De que forma? Se calhar podem não perceber o que a Remote Line faz em prol da língua de sinais. Bom, eu tenho feito alguns trabalhos nos institutos de formação de professores e eu admiro quando chego nesses institutos encontrar o meu livro. Às vezes eu não tenho a noção de que numa certa escola eles estão a usar o manual, porque não há uma autorização oficial do uso deste manual. E isso prova que este manual está a ser muito importante. E a Remote Line, neste momento, ela presta vários serviços para promover o uso da língua de sinais. É por isso que temos uma call center que não é comercial. As pessoas surdas elas podem usar em qualquer parte do mundo, ligando para nós através do WhatsApp e fornecermos interpretação remota em língua de sinais. Então, estas contribuições tornam a língua de sinais normal na vida das pessoas. Bom, em termos estatísticos, aqui em Moçambique, quantas pessoas que conhecem a língua de sinais? Eu não posso precisar e nunca pensei nisso. Quantas pessoas conhecem a língua de sinais? Não me lembro de haver dados concretos sobre essa questão e agora estou curioso para saber. Quem sabe posso ir atrás disso. Bem, a nossa conversa é bem animada e também produtiva, né? Mas o tempo já está nos fugindo. Últimas considerações. Queria só elogiar a todas as pessoas que aprenderam a língua de sinais e que a usam, mas que enfrentam dificuldades para a sustentabilidade. Aquele conceito do Ikigai que eu falei, aquilo que você ama, aquilo que você sabe muito bem fazer, aquilo que o mundo precisa e aquilo pelo qual pode ser pago. Eu quero recomendar a essas pessoas que saíram da Universidade Eduardo Mondlane aprofundar muito neste conceito, porque este conceito vai ajudar a encontrar o que amam e o que sabe muito bem fazer e associar, juntar essas duas coisas e oferecer ao que o mundo precisa e ser pago por isso. Significa que, mesmo que tenha feito língua de sinais, não por vocação, procura usar a língua de sinais na área da sua vocação. Se era direito, procura usar a língua de sinais naquela área de direito. Se era gestão, procure usar a língua de sinais na área de gestão. E eu estou disponível para ajudar, apoiar alguns recém-graduados para poderem fazer isso e contribuir para o crescimento do país. Pegando nas questões, quais são os desafios que a língua de sinais até agora enfrenta? Embora falamos um pouco
mas não de uma forma global, porque também a Universidade do Alto Mondlane, de sua forma, não vi aqui que surdos também são formados, né? São formados. Normalmente é a minoria, né? Da turma. É uma parte dos desafios também, né? Sim. O que acontece é que aquele curso, para muitas pessoas surdas, encaram aquele curso não um curso com bom retorno em termos de carreira. Para eles encaram como redundante. Eles são surdos, conhecem a língua de sinais e entendem que ir sentar 4 anos a fazer língua de sinais não é sustentável. Mas é sustentável nos institutos de formação de professores, porque aí já, quer dizer, há muitas pessoas que aprendem língua de sinais nos institutos de formação de professores. Sim, mas é aquele problema que nós falamos antes. Será que todos aqueles que saem da Universidade do Alto Mondlane conseguem essas oportunidades? Uma pessoa que vai se formar durante 4 anos, ela quer sair de lá com possibilidade de ter emprego. Então, para uma pessoa surda que já passa por muitas dificuldades, não conseguir emprego depois de uma licenciatura frustra a esta pessoa. Então, eles acham que poderiam, por exemplo, este investimento de haver interpretação, ser para um curso no qual eles conseguem entrar no mercado e produzir. Estamos a terminar mesmo aqui o nosso programa de debate. Muito obrigado, professor Albino Duvan. Hoje falamos de tanto língua de sinais. Bom, eu sou Rafael Bata. Até o próximo programa. You get to hear me now. Atenção estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mondlane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99, e-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro.
Nos momentos finais do seu programa Mais Inclusão, onde hoje falamos sobre a importância de línguas de sinais moçambicana, onde Remoteline está a fazer um grande papel no que diz respeito à interpretação de eventos sociais e não só para pessoas com deficiência auditiva. Estiveram na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão é uma produção da Ibrahim Produções Limitada, com apoio da TV Surdo e do Instituto de Comunicação Social ICS. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.